Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar nos ensinos que Deus nos traz no livro de Efésios. São ensinos tremendos para a igreja, são ensinos doutrinários, procedimento dos servos de Deus, profundidade daquilo que Deus tem a revelar através dos seus servos, através da sua igreja. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4. Vou pedir para começarmos a projeção. Versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Irmãos, acompanhe bem o que o apóstolo Paulo, que Deus está nos falando através desse ensino que Paulo nos traz. Ele diz assim: irmãos, vocês têm um chamado, vocês foram tirados das trevas para a luz, você não pertence mais a esse mundo, você agora é cidadão dos céus. Então você precisa prestar atenção e buscar viver da maneira digna que vocês receberam de Deus para viver. O chamado de vocês, aquilo que Deus fez na vida de vocês, é para viver uma vida separada do mundo. Então vivam do modo digno da vocação que vocês receberam. O chamado de vocês, vivam de modo digno. Tem alguém aqui para me ajudar? Daí mesmo, amém. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Preste atenção na leitura. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, um texto bem conhecido. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Amados, prestem bem atenção. Quando fala viver de um modo digno, queria que os amados prestassem bem atenção nisso. A palavra de Deus diz que você tem que sacrificar o teu corpo, oferecer o teu corpo em sacrifício vivo diante do Senhor. Isso está dizendo da renúncia que eu faço para andar nos caminhos do Senhor, para viver de maneira digna, para viver uma vida agradável diante do Senhor. Isso é renúncia. Amém? Você renuncia ao mundo, você renuncia ao pecado, não se conforme com o mundo, quer dizer, não tome a forma do mundo, porque você não pertence mais a este mundo. Você pertence a Deus, você foi comprado com preço de sangue. Amém? Versículo 2. Olha que coisa linda. Não, aqui. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos ler todos juntos esse versículo, toda a igreja. Aleluia. Começamos a aprender o que é uma verdadeira vida cristã. Humildade, ali sejam dóceis, pacientes. A minha tradução diz humildade, mansidão, longanimidade e suportar em amor. Preste atenção, amados.
se eu pertenço a Cristo, se eu sou filho de Deus, eu sou semelhante ao Pai. E o Pai diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade é uma característica de quem serve a Deus. Mateus 11, 29. Irmãos, presta atenção nesse texto. Outra tradução, o Senhor Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade é um aprendizado na presença de Deus. Quando você é tirado do mundo, de repente você não tem essa característica de humildade, de mansidão, você é bravo, arrogante, mas se você vem para a presença de Deus, você precisa aprender dele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E depois diz assim: encontrareis descanso para a vossa alma. Remédio para a alma é ser manso e humilde, aprendendo com Cristo. Às vezes muitos crentes estão estressados, né? Cheio de dificuldade, cheio de problema, por quê? Está faltando a mansidão e a humildade. Porque quando entra a mansidão e a humildade, a minha alma é refrigerada pela presença do Espírito. A minha alma é curada, a minha alma é saciada pela presença do Espírito Santo em mim. Eu encontro descanso para a minha alma. Mansidão, a outra característica, vamos ler em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Seguir a direção do Espírito. Leu 22 e 23? Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Preste atenção, amados. Essas características são transmitidas a nós pela presença do Espírito Santo de Deus. Se você não tem a presença do Espírito, o domínio do Espírito, fica difícil viver esse padrão de vida cristã. Mas quando o Espírito de Deus habita em mim, como fruto do Espírito, eu serei manso e humilde de coração. É fruto do Espírito Santo na vida do crente. Você de si mesmo, você de você mesmo, não consegue produzir esses frutos. Através da sua vida normal, da sua carne ou do teu intelecto, você não consegue produzir esses frutos. Mas quando o Espírito habita, amém? Quando o Espírito domina, eu produzo os frutos do Espírito. Eu sou manso, a suavidade de trato, docilidade de caráter, submissão ao controle do Espírito. A outra característica que esse versículo 2 nos traz é a longanimidade, paciência no sofrimento ou no infortúnio. Nas horas difíceis eu tenho longanimidade, eu não vou me desesperar. Eu não vou me enlouquecer nos momentos difíceis, mas eu confio no Senhor e eu sou longânimo, eu aguardo com paciência, porque eu sei que Ele cuida de mim. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 10. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falam em nome do Senhor. Leia novamente. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falam em nome do Senhor. Tomar como exemplo
aqueles que vivem essa vida de longanimidade. E depois diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Uau, pastor, coisa difícil. O que é suportar, irmãos? Dar suporte, servir de suporte. Também. Quando diz suportar o irmão, está falando da nossa imperfeição. Todos nós temos falhas. Amém? Todos nós temos as nossas imperfeições, temos áreas ainda a serem trabalhadas no nosso crescimento espiritual. Aí a Bíblia diz assim, suporte o teu irmão em amor. As falhas que ele tem, suporte, ajuda, mas suporte em amor. Esse é o estilo de vida daqueles que conhecem ao Senhor. Esse é o estilo de vida daqueles que buscam ser semelhantes a Cristo Jesus aqui na terra. Amém, irmãos? Crente não pode ser, como diz na gíria, pavio curto. Amém? Tem que ser longânimo, humilde, manso e suportar em amor. Isso é vida cristã. O livro de Efésios, querido, ele traz uma lição, um curso completo de vida cristã para a igreja. Você pode ler umas 10 vezes, meditar, orar, buscar e aprender a viver uma vida cristã mais sadia, mais madura e mais próspera, para a glória do Senhor, nosso Deus. Suportar em amor, ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar devido às suas faltas. Mesmo nas faltas, nas falhas, continue amando o seu irmão. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Aleluia. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. Eu tenho que me unir ao meu irmão e ajudá-lo a levar o fardo. Ah, pastor, né? Cada um leva o seu fardo. Não, não. A unidade no corpo de Cristo me ensina a suportar o meu irmão e ajudá-lo a levar os seus fardos, as suas dificuldades. Versículo 3. Agora nós vamos caminhar bastante do 3 até o 10, mais ou menos. Façam todo o esforço. Olha, irmãos, olha que ensino que Deus nos traz através da sua palavra. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz nos une. O vínculo da paz. E nesse vínculo da paz, nessa unidade na paz de Cristo, eu estarei conservando a unidade no meio do corpo de Cristo. No meio do corpo de Cristo não pode haver, não deve haver separação. Esse texto, o apóstolo Paulo traz isso muito claro na continuidade dessa leitura. Vamos lá, versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Agora ele vai falar direto sobre a unidade. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Somos filhos do mesmo Pai. Em mim e em você habita o mesmo Espírito. A paz de Deus é transmitida através do Espírito ao meu coração e ao teu coração. Então temos que viver em unidade. Amém? Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
Aqui, irmãos, ele está mostrando a unidade do corpo. É um só Deus, é um só Espírito, é um só batismo. Ele é Pai de todos, Ele é sobre todos. Ele está no meio de todos nós. Somos um em Cristo Jesus. Como filho de Deus, como igreja de Cristo, não podemos aceitar divisões no meio do corpo. Glória a Deus. Continuando, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Todos nós temos uma porção da graça de Deus sobre nós. Isso é distribuído no meio do corpo, no meio da igreja. Todos nós estamos debaixo da mesma graça de Cristo. Amém? 8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Agora nós vamos entrar numa área que fala daquilo que foi concedido à igreja para a estrutura da igreja de Cristo aqui na terra. Cristo Jesus, quando subiu, ele liberou dons aos homens. 9. Que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Isso foi na morte de Cristo. Ele desceu, libertou muitos, levou cativos, e ele derramou dons sobre a sua igreja. Os dons ministeriais são concedidos à igreja pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós temos que entender que a Bíblia apresenta os dons espirituais, dados pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios, os dons ministeriais, dados por Deus Filho, por Jesus Cristo, que encontramos em Efésios, e os dons que são características naturais, que são concedidas pelo Deus Pai. Então nós temos dons espirituais, dons naturais e dons ministeriais. Amém, igreja? Então nós vamos ver agora os dons ministeriais concedidos por Cristo Jesus à sua igreja. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, a plenitude dele em nós. E agora o 11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Cristo Jesus entrega à sua igreja os dons ministeriais, com um objetivo único, que esses dons foram dados à igreja. E nós vamos na sequência ver claramente qual a razão desses dons ministeriais sendo distribuídos para a igreja. Jesus instituiu para a sua igreja os dons. Os dons não são para enriquecimento pessoal, e sim para enriquecimento da igreja de Cristo. Os homens os quais Deus concedeu os dons devem viver em função da igreja e não a igreja em função deles. Amém? Aqueles que recebem os dons ministeriais, eles vivem para a igreja. Eles se entregam para a igreja. Amém, pastores? Os dons ministeriais são dados para você se entregar em favor da igreja de Cristo. Às vezes nós invertemos isso. Às vezes você recebe os dons ministeriais e acha que a igreja que tem que viver para você. Não. Você que tem que viver para a igreja. Você que tem que se dar para a igreja. Você que tem que ser consumido em favor da igreja de Cristo. Glória a Deus. E ele designou alguns para apóstolos. São mensageiros, embaixadores. Temos exemplos, Paulo, Barnabé, em Tiago, nós temos em Gálatas 1:19. Vamos ler Gálatas 1:19. Temos várias passagens, mas eu estou pulando algumas. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Então fala aqui de Tiago como apóstolo.
E esses apóstolos que nós lemos aqui, eles se entregaram totalmente para a igreja, se doaram totalmente para a igreja, se anularam para viver em função de abençoar a igreja de Cristo. Esse é o chamado dos dons ministeriais. Profetas são os proclamadores da palavra, homens de fala inspirada. Sua mensagem pode ser de admoestação, consolação e predição. Esse é o profeta. Atos 11, versículo 28. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Nós vemos aqui Ágabo como profeta, trazendo uma predição para a igreja de Cristo. Os profetas recebiam a inspiração do Espírito Santo de Deus para trazer predições e orientações, direções do Espírito para a igreja do Senhor Jesus. Também temos em Atos capítulo 21, versículo 9, um outro exemplo. Atos 21, 9. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Vemos aqui mais registro de profetas. Eu já escutei alguém argumentando, queria trazer isso para a igreja para clarear a sua mente, dizendo que os profetas foram só até João Batista. Depois de João Batista não tem mais profetas. A própria palavra de Deus mostra profetas depois de João Batista. João Batista foi naquele nível de profeta que prediziam a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Nesse nível de profeta, o último foi João Batista. Mas para a igreja de Cristo, Deus institui profetas que recebem inspiração do Espírito no meio da igreja para trazer mensagens proféticas para a igreja até os dias de hoje. Até a volta de Cristo, teremos profetas levantados por Deus no meio da igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Evangelistas é obra itinerante de pregação orientada pelos apóstolos. Atos 21, versículo 8. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista. Filipe, ele era? O evangelista. Evangelista. Continua. Um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Nós vemos Filipe aí sendo colocado diante de nós como evangelista. Era aquele que era liberado pela igreja para proclamar a palavra, para pregar a palavra em diversos lugares. E esses ministérios continuam até o dia de hoje, que foram dados pelo Senhor para a igreja. Outro ministério bem conhecido, pastores e mestres. Aquele que cuida dia a dia da igreja, dá alimento e crescimento espiritual. É o ensinador da palavra. João capítulo 10, versículos 11 e depois o versículo 14. João capítulo 10, versículo 11 e 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. O bom pastor faz o quê em favor das ovelhas? Dá a vida pelas ovelhas. Esse é o chamado pastoral. Amém, irmãos? Oi, pastor, pensei que o chamado pastoral fosse para ser assim, né? Alguém de projeção, aparecer muito, ser como uma vitrine na igreja. Ele é pastor. Não. Você foi chamado como pastor para dar a vida pelas ovelhas, pela igreja. Você foi chamado para se deixar gastar em favor da igreja de Cristo Jesus. Amém, pastores?
Agora vamos ver para que esses dons foram dados à igreja. Vamos lá, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso é maravilhoso. Vamos ler juntos? Eu já falei várias vezes sobre esse texto, mas é bom sempre reforçar. Cristo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja. Qual é a finalidade desses ministérios? Preparar os santos para a obra do ministério. Amém? Quem são os santos que está sendo falado aqui? Cadê os santos que a igreja está falando? Então esses ministérios foram dados para preparar os santos para que vocês venham cumprir a obra do ministério. Irmãos, às vezes falta-nos esse entendimento como igreja. E a igreja não consegue funcionar da maneira perfeita quando esse entendimento não é claro no meio da igreja. Vocês foram chamados para cumprir um ministério. Amém? E os ministérios, os dons ministeriais foram colocados na igreja para prepará-los, para treiná-los, para que vocês façam a obra do ministério. Amém? Glória a Deus. Para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja é edificada através desses 5 ministérios, mas os santos exercem um ministério grande aqui na terra, de levar a palavra, de pregar a palavra, de libertar vidas, de expulsar demônios, curar enfermos. Isso cabe a toda a igreja. Amém? Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmão, isso é muito revelador, irmão, esse texto. É muito revelador esse texto. O objetivo de ministrar a igreja, de ensinar a igreja, do pastor cuidar da igreja, é para que haja crescimento espiritual de cada crente. E diz até que toda a igreja, alcance a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Amém? Toda a igreja precisa caminhar nessa direção. Maturidade, crescimento espiritual, entendimento e conhecimento do Filho de Deus, e que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, o crente que não busca o alimento, ele não cresce espiritualmente. Amém? O crescimento espiritual é o alvo de Deus para a igreja. É o projeto de Deus para a igreja de Cristo. Que todos cheguemos a essa plenitude, que todos tenhamos um crescimento espiritual e que todos venhamos ser semelhantes a Cristo Jesus, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas eu só vou crescer se eu buscar me alimentar. O meu alimento constante da palavra. Quando eu vou estreitando comunhão com o Espírito, conhecendo mais a palavra, sendo mais guiado pelo Espírito, mais sensível à voz do Espírito, eu começo a crescer espiritualmente. E o pecado vai sendo cancelado da minha vida. Eu falei numa reunião recente, o crente precisa lutar contra o pecado, sim. Mas a prioridade do crente é ser cheio do Espírito. Porque à medida que eu vou sendo cheio do Espírito, eu vou crescendo espiritualmente, o pecado deixa de ter espaço na minha vida. Amém, crente? Então busque crescimento espiritual. Busque o enchimento do Espírito Santo de Deus na tua vida.
Busque andar debaixo do domínio do Espírito, e o pecado não terá domínio na tua vida. Glória a Deus. Cresça espiritualmente e vença o pecado. Cresça espiritualmente e atinge a medida da plenitude de Cristo Jesus em sua vida. Amém. Glória a Deus. Continuando, o propósito. Olha só, irmãos, continuando falando sobre os ministérios que ensinam a igreja, que nutrem a igreja, que fortalece, traz maturidade para a igreja. E diz assim, o propósito disso tudo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O texto está dizendo aqui que corremos um risco, pela imaturidade, de sermos carregados por heresias, sermos arrastados por heresias, por coisas que não provêm diretamente de Deus, e se não houver maturidade, facilmente eu serei afastado daquilo que Deus tem para mim. Então o texto diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, precisamos ser maduros na fé, ter crescimento espiritual sólido, e não vivermos mais como crianças, que é levado de um lado para o outro pelas ondas. Qualquer coisa ele vai atrás, tem um movimento ali, ele vai atrás, tem outro movimento ali, ele vai atrás. Ele não tem firmeza, não tem direção, não tem alvo, não tem propósito, porque falta maturidade espiritual. Mas quando crescemos em maturidade, pode vir as ondas de doutrinas que vierem, eu permaneço firmado na palavra de Deus. Eu permaneço firmado naquilo que o Espírito Santo tem transmitido a mim através da sua palavra. Não sou mais jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina. E depois disso aqui, irmão, pela astúcia. Isso é um perigo em nossos dias. A astúcia de muitos líderes, infelizmente, que apenas tiram proveito do Evangelho, mas não vivem verdadeiramente para o Evangelho. E muitos são arrastados por essas astúcias, pelo engano, por falta de crescimento espiritual. Então, meu conselho para você, igreja, cresça espiritualmente, busque a maturidade espiritual, busque a conhecer a Cristo a cada dia do teu caminhar. Conheça o Senhor, venha estreitar a sua comunhão com Ele, tenha firmeza e maturidade espiritual, e nada vai te tirar dos caminhos santos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 15. Antes, em vez de ser levado por qualquer doutrina, por qualquer movimento, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! Em vez de estar sendo levado para lá e para cá, ele diz, antes disso tudo, ao invés disso tudo, siga a verdade em amor, que é a palavra. Cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, baseado nesse texto aqui, deixa eu falar algo para você. Eu tenho falado constantemente isso. Deus tem um propósito específico na tua vida. Deus tem um projeto de bênção na tua vida. Deus tem coisas grandes a realizar através da tua vida. Pastor, mas eu nunca fiz nada na igreja. Busque crescimento espiritual. Busque crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Busque se alimentar constantemente da palavra. Tenha propósito de se alimentar da palavra diariamente. Tenha propósito de ter comunhão com Deus diariamente. Tenha propósito de se derramar na presença dEle todos os dias da tua vida. Cresça espiritualmente.
aí aquela vontade que é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus vai começar a se cumprir na tua vida. A vontade de Deus, os propósitos de Deus começarão a ser gerados pelo Espírito dentro de você. E você vai descobrir qual o projeto de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero te colocar dentro desse texto. Esse texto diz que o corpo, bem ajustado, unido, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Mas diz que vai acontecer isso quando cada parte realiza a sua função. Você é parte desse corpo. Amém? Você é parte desse corpo. E como parte desse corpo, você precisa realizar a sua função. Amém, crente? Você precisa realizar a tua função no corpo. Você não pode ser omisso dentro do corpo de Cristo. Você precisa descobrir a tua função, buscar o teu chamado, descobrir o teu chamado e colocá-lo em atividade dentro do corpo. Aí nos unimos. Ele tem uma função, ela tem uma função, cada um com uma função. Nos unimos no mesmo corpo e a unidade vai trazer o crescimento do corpo. E nada pode impedir esse crescimento quando vivemos essa unidade, desempenhando cada um a sua função. Amém? Irmãos, se formos perguntar uma entrevista, qual é a tua função no corpo? O que você responderia? Responde para você mesmo. Pastor, eu não sei qual é a minha função. Então você tem que buscar isso, priorizar isso na tua vida. Você precisa entender que você tem um chamado e uma função dentro desse corpo que se chama Igreja de Cristo. Você tem uma função específica que Deus determinou para você. Enquanto você não assumir, o corpo fica deficiente. Amém, queridos? 17 e o 18. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha isso, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês têm que buscar esse crescimento, buscar essa unidade, buscar a plenitude de Cristo, e não viver mais como vivem os gentios, como vivem aqueles que não têm conhecimento de Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. Você tem um chamado dentro do corpo de Cristo. Você tem uma função específica dada por Deus para contribuir com o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, amados? Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. O apóstolo Paulo está fazendo essa separação entre igreja e não igreja, ou entre igreja e gentios. Igreja tem um chamado, igreja busca santidade, igreja busca ser semelhante a Cristo. E aqui ele está dizendo, mas aqueles que estão fora da igreja, que não conhecem, estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento
do seu coração. Corações que não se quebrantam, que não se rendem ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem viver semelhante a eles. Vocês são filhos. Vocês têm chamado. Vocês foram separados para glorificar o Senhor aqui nessa terra. Vocês foram chamados para que a glória do Senhor venha resplandecer através das suas vidas. Amém? O capítulo 4 começa com o apelo dos cristãos para andarem de modo digno da sua vocação. Depois continua a exigência de um crescimento espiritual na comunhão do corpo de Cristo. E agora passa a ser apresentado aspectos práticos da vida cristã. Deve haver um abandono completo da velha maneira de viver. Vou falar novamente. Deve haver no meio da igreja um abandono completo da velha maneira de viver. E o desenvolver da nova maneira, tanto na vida pessoal como nos relacionamentos humanos. Na minha vida pessoal e nos meus relacionamentos, eu não vivo mais como o mundo. A minha vida pessoal agora é diferente e os meus relacionamentos também são diferentes. É através da mansidão, da humildade, do amor, do suportar, do unir. Esse é o meu proceder como igreja de Cristo aqui na terra. Não vivo mais como o mundo. Amém, igreja? É isso que a palavra de Deus traz para nós, irmãos. É fugir dessa maneira velha de viver, dessas roupagens velhas do velho homem. Temos que fugir desse tipo de vida. E viver uma vida que exalte e glorifique o Senhor nosso Deus. Gálatas 6:16. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Presta atenção, amados. 1 Pedro 1, 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdam de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Olha só, amados, o texto está dizendo assim: olha, aquela velha maneira de viver, aquele velho homem, você foi comprado com preço de sangue para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, falando ainda dos gentios, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essa é a vida daqueles que caminham sem a presença de Deus. Continuando. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vocês foram ensinados pela palavra. E não tem mais parte com essa velha maneira de viver. Como novas criaturas em Cristo Jesus, devemos aprender dele e viver de maneira totalmente diferente dos gentios. 2 Coríntios 5,17, os irmãos sabem de cor, mas vamos ler.
Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Aleluia. Você está em Cristo. Aquela vida velha, o texto diz que ela acabou. E você agora começa a viver novidade de vida. Uma vida de comunhão com Deus e de crescimento espiritual. Eu vou ter que correr um pouquinho, irmãos, que o horário corre muito. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Aqui está dando um exemplo como se você tivesse uma vestimenta do velho homem, está dizendo, olha, arranque fora essa vestimenta. Joga fora as vestimentas do velho homem. Onde entram os desejos carnais, a corrupção, a mentira, tudo isso. 23. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se de todo novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Oh, dá um glória a Deus, irmãos. Você foi chamado para ser imitador de Deus como filho amado. Arranca a velha vestimenta do pecado, da sensualidade, da mentira, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Joga essa vestimenta fora e se revista com a nova vestimenta que procede de Deus, através da palavra, através da verdade, vivendo em santidade diante do Senhor. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aleluia! A mentira não pertence mais àqueles que conhecem a Deus. Abandone a mentira e fale somente a verdade. 26. Quando vocês ficarem irados, o que faz? Não peque. Pastor, mas o crente também se ira. Mas a palavra diz assim, irai-vos e não pequeis. A ira vem. Você está na carne ainda, você é humano. Mas quando a ira vem, você não aceita a continuidade dela. Você paralisa ela pelo entendimento da palavra de Deus, pelo entendimento de Deus, pela presença do Espírito. Você paralisa a ira e não deixa ela te levar ao pecado. Amém? A Bíblia até, a palavra de Deus admite, irai-vos, mas não pequeis. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Irmãos, olha esse ensinamento. Você não pode deixar alguma coisa que brotou em você que não é bom, deixar isso passar para o outro dia. Conserte antes da noite. Conserte antes que aquilo comece a tomar espaço na tua vida e te levar a pecar. Conserte antes. E não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. A ira, se ela não for tratada, administrada pela palavra, pela presença do Espírito, ela vai abrir brecha para ação demoníaca na tua vida. Aprenda isso, irmãos. Irai-vos, mas não pequeis. Não dê lugar ao diabo. 28. O que furtava, o que acontece? Não furta mais. Você tem que viver em integridade diante de Deus, em todas as áreas. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Irmãos, esse texto nos ensina algo muito grande. Aquilo que você ganha, não é só para você. Pastor, não mexe nisso não. Deixa eu ficar quieto com aquilo que eu ganho, está tão bom, né?
estou curtindo, estou passeando. Preste atenção, irmãos. Se você é corpo de Cristo, você tem que aprender isso. Para que tenha o que repartir. Trabalhe, ganhe, mas aprenda a praticar a generosidade. Aprenda a praticar a generosidade. Amém? Tem crente que Deus começa a abençoar, ele acha que é só para ele. Deus está me abençoando. Não. Deus está querendo abençoar muitos através da tua vida. Glória a Deus. Deus está querendo abençoar muitos através da tua vida. Pratique a generosidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Irmãos, eu acho isso muito lindo. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra fútil, inútil, que não leva a nada, que não abençoa ninguém, não saia da tua boca. Mas apenas a que for útil para edificar os outros. Comece a vigiar a tua boca. Vai falar alguma coisa pensante, vai edificar alguém? Vai abençoar alguém? Vai trazer vida para alguém? Se não, fica quieto que é melhor. Amém? Nenhuma palavra torpe saia da boca do crente, mas apenas aquela que é útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. As tuas palavras transmitem vida. As tuas palavras levam vida àqueles que estão te ouvindo. Irmãos, quando você vê alguém criticando muito, falando muito, ele está fora do padrão bíblico. Está liberando palavras que não abençoam, palavras que não edificam, palavras que matam, que corroem, que destroem. Mas ao crente convém liberar palavras que edificam e abençoam aqueles que ouvem. Palavras que vão trazer bênção, trazer vida, gerar vida no outro. Essas palavras precisamos liberar. Estou pulando muitos textos. 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Depois de falar todas essas coisas do velho homem, furtar, falar palavras que não convém, mentir, ele está falando, não pratique isso, porque você vai entristecer o Espírito que habita em você. Você vai entristecer o Espírito Santo que foi concedido a você, se você não viver de maneira digna, como nós lemos no início desse capítulo, você vai entristecer o Espírito que habita em você. Então ele está exortando a igreja, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Faça uma análise da tua vida, irmãos, diante da palavra. Existe amargura? Trate disso, não deixe permanecer. Indignação, ira, não deixe isso permanecer na tua vida. Gritaria, irmãos, isso não revela o domínio do Espírito na vida do crente. Pessoas que em casa gritam e só anda gritando, irritabilidade constante, isso está fora do padrão bíblico. Gritaria, calúnia, toda maldade, isso não pertence àqueles que pertencem a Cristo e têm o selo da promessa nas suas vidas. Encerrando, versículo 32, acho que é o último, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus. A vida em Deus, quando buscamos viver na prática esses ensinos, ela é uma vida de bênção e de vitória. É uma vida de crescimento espiritual. É uma vida que nos leva a caminhos de bênção, nos levam a caminho de vitória e nos levam a sermos usados poderosamente por Deus aqui na terra para a libertação de outros. É isso que Deus tem projetado para a sua igreja. E nós vamos orar sobre isso. Vamos clamar a Deus que tudo aquilo que pertence ao velho homem, a ira, a indignação, gritaria, mentira, tudo isso, que seja banido de dentro da minha vida, porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Oh Deus bendito, ensina-nos, Senhor, a tua palavra, Pai. Vem Espírito, vem Espírito. A tua palavra nos ensina a sermos mansos, longânimos, humildes. A tua palavra nos ensina, Senhor, a crescer, buscar o crescimento espiritual, o alimento espiritual. A tua palavra nos ensina a não dar lugar ao diabo em nossas vidas. Então eu te clamo neste momento, Senhor, vem sobre nós, com a sabedoria do teu Espírito. Vem sobre nós, Senhor, gerando entendimento, abrindo, Senhor, o nosso entendimento espiritual, para que possamos entender que fomos chamados com uma missão, fomos chamados com um propósito. Não fomos chamados, Senhor, para sermos simplesmente religiosos, vir à tua casa, voltar para casa, vir à tua igreja, depois voltar novamente. Não, Senhor, essa não é a vida que tu tens para nós, porque tu dizes na tua palavra: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu entendo que é uma vida que transborda, é uma vida que revela a tua presença em nós, é uma vida que revela, Senhor, a grandeza do teu amor através das nossas vidas. Olha cada um, Senhor, nesse momento. Contempla cada coração aqui presente. Aqueles que estão em casa, contempla cada coração. Que possamos entender claramente que fomos chamados para sermos um povo separado para ti, santificado para ti, consagrado a ti, para cumprir os teus propósitos aqui na terra. Fomos chamados, Senhor, para sermos conduzidos pelo teu Espírito. Para alguns parece que isso está tão distante, Senhor, mas eu te clamo, revela-te a nós. Traga entendimento, gera entendimento, Senhor, no meio do teu povo. Gera entendimento no meio da tua igreja. Gera, Senhor, em cada vida sede, Senhor, por buscar a ti, sede por te conhecer melhor, sede por cumprir a tua palavra. Cobre-nos com a tua graça. Revela-te a nós, revela-te a nós. Revela-te a nós, ó Deus. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que caluniava, não calunia mais. Oh Deus, mas somos santificados pela tua palavra, somos lavados pela tua palavra. Essa palavra nos lava, nos ensina, nos prepara para coisas maiores. E queremos coisas maiores no teu reino. Queremos ver a tua igreja, Senhor, acesa, refletindo, Senhor, como farol, a tua glória, a tua luz, a tua presença. Toca na tua igreja, toca em cada vida, toca em cada membro, Senhor, da tua igreja neste lugar. A começar do mais novinho, Senhor, até o mais velho, toca.
Toca, Senhor, em nossas vidas. Que possamos contemplar a Tua glória. Que possamos contemplar a Tua presença de maneira clara, real, no meio do povo. Dá-nos sede, Senhor, da Tua palavra. Sede da Tua presença. Desejo, Senhor, de ver se cumprir em nós. Como oramos, Senhor, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Que se cumpra a Tua vontade em cada uma de nossas vidas. Cobre-nos com a Tua graça. Toma-nos em Tuas mãos. Ensina-nos as Tuas veredas, porque queremos caminhar por veredas de justiça, por veredas, Senhor, que venha glorificar e exaltar o Teu nome aqui na terra. Sê conosco. Cobre-nos com a Tua graça. Eu te oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor.